Bom dia e votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde e não se esqueçam de compartilhar, sugerirem temas e hoje vamos falar também mais uma vez das inovações à nova lei do trabalho e das várias constatações que nós vimos aqui nessa nova lei de trabalho. Importa primeiro falarmos sobre a modalidade das remunerações. Uma vez que no antigo regime, ou seja, na antiga lei de trabalho, a remuneração era caracterizada nos termos do artigo 108, que é no sentido geral. Depois vinha no artigo 109, isto da Lei 23/2007, de 1 de agosto, e vinha no artigo 109 sobre prestações adicionais a salário base, e em seguida tínhamos modalidades de remuneração por rendimento, por tempo, misto. Depois vinha quanto que é a remuneração por rendimento, por tempo, desconto da remuneração e em diante. E nós entendemos que essa manutenção da remuneração responde ao princípio basilar da Constituição da República de Moçambique, que é o direito ao salário. E, como tal, nós entendemos ser fundamental trazermos essas nuances sobre alguns aspectos que entendemos serem interessantes nessa nova lei do trabalho. Então, por exemplo, temos agora, quanto à remuneração, não há nenhuma novidade, tudo continua como vinha no antigo regime, mas temos uma novidade sobre suspensão do contrato de trabalho por motivo de força maior e caso fortuito, que é nos termos do artigo 134 da nova lei de trabalho, né? Que é a lei 13/2023, de 25 de agosto. Então, contrariamente ao antigo regime, aqui havendo uma questão de força maior ou fortuita, pode o contrato de trabalho ser suspenso. Eu acho que isto aqui tem mais a ver por causa do Covid também, porque até aqui faz menção, por causa do Covid, de ciclone, daí que nós tivemos na cidade da Beira, que muitas empresas ficaram prejudicadas pela destruição total das suas infraestruturas e da economia em si. Então o legislador entendeu incluir neste novo regime como uma das causas ou um dos motivos para a suspensão do contrato. Atenção, não está a falar de rescisão de contrato, é apenas suspensão de contrato. Então, suspende-se, mas o contrato lá existe. E podem as partes acordarem certos pagamentos, se for o caso, e também pode não. Vai depender da atividade que a entidade empregadora exerce, porque se for uma entidade em que a suspensão, aliás, o motivo da suspensão é o objeto do contrato de trabalho, então não faz sentido haver pagamento, onde que vão conseguir rendimentos para pagar. Por exemplo, se for uma atividade comercial, se é uma atividade comercial e havendo uma epidemia, suspende-se e há restrição no exercício da atividade comercial ou mesmo suspensão total, dependendo do tipo de atividade comercial. Por exemplo, se for a questão das discotecas, dos bares, como aconteceu no tempo do Covid, que estavam fechados, nesses casos não vai dar lugar a nenhuma compensação. Então, é esta novidade, mas temos outra. Sobre abuso de poder disciplinar. Aliás, abuso de poder disciplinar já falamos, mas há uma novidade que eu estava à procura aqui, que tinha listado, que é
forma de contrato de trabalho do artigo 39 da nova lei, número 7. Porque o que acontece? Na maioria dos contratos a prazo certo, as entidades empregadoras, ou seja, as empresas, não trazem a causa justificativa do porquê ser o contrato a prazo certo. Então, a nova lei, no artigo 7, já impera de que nos contratos a prazo certo, deve a entidade empregadora indicar a causa justificativa de porquê ser um contrato a prazo certo e não indeterminado, porque regra geral é que os contratos devem ser a prazo indeterminado. Então, podem ser a prazo certo ou incerto, dependendo das situações, ou contrato de utilização, mas se for um contrato a prazo certo, a entidade empregadora é responsável ou é obrigada a colocar uma cláusula justificativa, a trazer os elementos pelos quais sustentam a existência do contrato a prazo certo. Encontramos isso no artigo 130, aliás, no artigo 39, número 7. Então, a outra questão que também tem a ver com os contratos é que, quanto à idade, acho que essa mantém-se, que é do artigo 29. Sim, parece que mantém-se no antigo regime. Só quero ver aqui no antigo regime se a idade para a adesão ao contrato era também a mesma. No antigo regime, vamos ver. Quando falo antigo regime, refiro-me ao contrato. A contrato não, a lei 23. Ok. Então, no antigo regime, aliás, na lei 23, ok, é a mesma coisa, antigo regime, lei 23. Ok, 15 anos, também é mesmo, é mesmo. Artigo 26, também é mesmo, 15 anos. E aqui também na nova lei é também 15 anos de idade, no artigo 29. Então não houve nenhuma mudança. Não houve nenhuma mudança realmente a idade, continua as mesmas nuances. Sobre a licença de paternidade já falamos no vídeo anterior. E há um outro aspecto que também existia na antiga lei sobre meios de vigilância à distância. Há uma obrigação legal das empresas comunicar aos trabalhadores de que no local de trabalho existem meios de vigilância, que são câmeras de filmagem. Então, se a entidade empregadora colocar essas câmeras sem comunicar ao trabalhador, aí estará a violar a lei, porque não pode colocar essas câmeras com a finalidade de controlar a produtividade e ou não do trabalhador, não pode. Então, pode-se colocar as câmeras assim, comunicando ao trabalhador, que é mais para a segurança, quer a segurança da empresa e também a segurança do próprio trabalhador. É assim como reza o artigo 10 da nova lei de trabalho. Então, espero terem gostado desses pequenos pontos, mas vamos trazer um outro vídeo sobre essas inovações. Então, curtam e não se esqueçam de compartilhar.